Comunicação não violenta ou comunicação consciente. Você já ouviu falar sobre essa forma de se comunicar, essa metodologia? Ela está muito emparelhada com aquilo que eu já vivencio dentro da minha metodologia, né? Dentro do The Rose. E para que eu conseguisse acessar ela de forma muito mais consciente, foi muito importante eu ter essas ferramentas que são ferramentas onde você consegue parar um pouco, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na sua respiração, conseguir ali diminuir os seus batimentos cardíacos, acessar aquilo que está pulsando dentro de você. E a comunicação não violenta, ela é baseada em quatro componentes, né? A observação, que é observar um fato, aquilo que realmente aconteceu. O que seria um fato? Um fato é algo que qualquer pessoa que olhe para isso vai dizer que é aquilo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás um coração. Qualquer pessoa que olhar vai dizer aquilo é um coração. Ninguém vai falar que é um quadrado. Isso é um fato. Agora, se ele é bonito, se ele desperta algo em você, se ele é feio, se ele não está no formato como você gostaria, isso daí seria um julgamento. Então, há diferença entre observação e julgamento. Julgamento é ruim? Não necessariamente é ruim. O julgamento, ele entra numa forma muito legal, é quando você consegue acessar o seu sentimento. Mas, quando a gente consegue entender que julgamento é uma coisa, observação é outra e verdade é outra coisa, aí a gente consegue desvincular bem isso. Porque às vezes a gente acha que um julgamento é a verdade, né? E não é a verdade. O julgamento é aquilo que eu penso sobre o coração, por exemplo. Então a gente tem a observação, depois a gente entra em contato com o sentimento, com aquilo que está pulsando dentro da gente. E às vezes a gente está ali num radar empobrecidos, né, do nosso vocabulário de emoções. E sentimentos são muitos sentimentos, né? A gente não tem só sentimentos de raiva, de tristeza, de alegria. A gente tem um mundo de sentimentos aonde a gente consegue perceber e entender, identificar qual deles você está sentindo naquele momento. Então aqui eu tenho uma listinha de sentimentos, por exemplo, calmo, relaxado, descansado, renovado. Nesse momento, você assistindo esse vídeo, como que você se sente? Você se sente cansado? Se sente aborrecido? Exausto? Deprimido? Desconfortável? Agitado? Preocupado? Pessimista? Fragilizado? Envergonhado? Então, vocês estão vendo que existe uma quantidade enorme de sentimentos que às vezes a gente reduz em triste, com raiva, chateado, né? Ou então, eu tô falando nesses sentimentos que baixam mais, né? Que a gente fica com a energia assim mais baixa. Também tem aqueles sentimentos onde a gente entende que a nossa necessidade, ela tá sendo atendida, que são sentimentos de animação, de esperança, inspiração, energia, empoderamento, né? Empoderado, motivado, concentrado, curioso. Isso tudo vai na parte de sentimentos. E aí a gente tem, né? A gente falou sobre observação, sentimento, e aí nós vamos identificar as nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? O Marshall, que foi a pessoa que desenvolveu a comunicação consciente ou comunicação não violenta, vou falar CNV para não ficar, né, prolongando muito, ele entendeu que há necessidades humanas. O que são essas necessidades humanas? Elas são necessidades que estão desde uma criança até um idoso, e independente da cultura, independente da época, vai fazer parte de uma necessidade humana, é de todo mundo. E essas necessidades humanas,
elas acabam, quando a gente consegue acessar essas necessidades, a gente consegue desvincular um pouco aquilo que está acontecendo, aquela situação, e aí entender, trazer o holofote pra gente. O que eu tô sentindo? Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? Então, por exemplo, eu tô com um sentimento de irritação. Qual seria a necessidade que não está sendo atendida nesse momento? Pode ser de apoio, pode ser de descanso, pode ser de contribuição, né? Então, pode ser de comunicação também. Então, você entende que quando eu olho algo, consigo entender meu sentimento, a minha necessidade, aí sim eu consigo expressar, fazer um pedido, que seria o quarto componente da comunicação não violenta, para aquela pessoa. E isso, gente, serve não só para relação aqui entre amigos, mas relacionamento afetivo, relacionamento com uma criança, né? Entender a criança, o sentimento dela, a necessidade dela, observar o fato, fazer o pedido. Muitas vezes a gente entende, muitas vezes a gente não consegue nomear, né? E quando a gente começa a entender, a estudar mais sobre isso, a gente começa a sair um pouco, né, daquilo de que uma pessoa ela é boa e a outra pessoa ela é ruim. Uma pessoa tá certa, outra pessoa tá errada. Isso seria, né, o Marshall ele fala que seria um paradigma da dominação, né, onde a gente vem aí séculos, milênios, vivenciando na nossa sociedade. E o que ele propõe é um paradigma de colaboração, onde a gente consegue cada vez mais estar em contato com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que está pulsando dentro da gente. E daí, sim, a gente conseguir trazer um diálogo onde eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto. Isso quer dizer que eu tenha que concordar com você? Não. Mas o que está é a gente conseguir entender para além daquelas palavras, sabe? Para além daquilo que tá ali e que às vezes nos deixa irritado. Porque eu estou querendo algo, tem uma necessidade, você está buscando uma outra necessidade ou necessidades parecidas, aonde nós estamos usando estratégias diferentes. Então, isso também é muito legal, porque, enfim, é um ponto para outro vídeo, já prolonguei demais. Então é isso, os 4 componentes da CNV: observação, sentimento, necessidade e o pedido. Quando a gente inverte, né, essa ordem, não quer dizer também que a gente vai ter essa ordem o tempo todo.